pregação hoje é a figueira infrutífera. Eu sei que é um tema que os irmãos já ouviram muitas vezes, mas eu sei que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E eu creio que Ele tem uma mensagem para o meu coração, mas uma mensagem também para o seu coração, e que a gente saia daqui desafiado a mudar, a dar frutos, que é para isso que nós vivemos, né? Se não for para adorar o nome do nosso Deus, para que eu nasci, para que eu estou aqui na terra. E a gente não combinou com o Ministério de Louvor, mas todas as músicas estavam dentro do tema, o Espírito Santo de Deus já falando nos nossos corações, amém? Pode passar. Lucas 13, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 9. Eu vou pedir licença para ler aqui com os irmãos no telão, mas fique à vontade também se você quiser abrir a tua Bíblia. Naquela ocasião, alguns do que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu acavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Amém? Paizinho querido, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos revele, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Fale, Senhor, nos ouvidos dos nossos irmãos, ó Pai. E que saiamos daqui desafiados a mudar, ó Pai. Não como entramos, ó Pai, mas da maneira diferente, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode voltar no 1, por favor. Vamos ler junto o 3. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Isso quer dizer que todos nós somos pecadores. Vivemos no mundo de pecadores. Pode passar lá? Isso, pode ficar aí. No capítulo anterior, irmãos, Jesus estava falando sobre o juízo final. E as pessoas que estavam ali vendo, ouvindo, parecia que eles não davam muita importância, parecia que eles não estavam percebendo, e Jesus estava conversando. Quando algumas pessoas vieram, pode deixar, como algumas pessoas vieram com uma notícia super curta, super simples, falava assim: Pilatos misturara sangue de Galileu com o sacrifício deles. Uma notícia curta, um pouco confusa parece, mas Jesus vem e disse para eles, Jesus também atento às notícias, disse: olha, mas e aqueles 18 que morreram lá quando a torre de Siloé caiu? E aí Jesus explica que por eles terem, independente se foi tragédia, independente do tipo de morte, eles não eram culpados. Não é porque eles eram pecadores que eles tinham morrido daquela forma. Nós não podemos afirmar ao certo qual era a intenção daqueles homens. Por que eles trouxeram aquela notícia para Jesus? Mas Jesus já estava atento. Jesus já falou para eles: olha, independente da morte, vocês também são pecadores. Pode passar para mim, por favor? Galileus massacrados e sangue misturados ao dos animais sacrificados. Essa era a notícia. Só para a gente entender, houve ali um massacre. Alguns galileus estavam oferecendo sacrifícios, Naquela época ainda se oferecia sacrifícios. E Pilatos veio e matou todos eles. E o sangue daqueles homens, então, foram misturados ao sangue dos animais que estavam sendo sacrificados. Talvez aquelas pessoas, a gente não sabe ao certo a intenção, era colocar Jesus numa situação ruim,
A gente não sabe, de repente, o que eles queriam com essa notícia, mas o fato é que eles estavam assustados. Foi um massacre. A maneira com que aquelas pessoas foram mortas por Pilatos assustou aquelas pessoas. Aquelas pessoas, mesmo oferecendo sacrifícios, Deus permitiu que elas fossem mortas. E o que acontece? Aquelas pessoas que ouviram aquela notícia, eles pensaram: são pecadores. É por isso que Deus permitiu que eles fossem mortos. Naquela época, entre os judeus, isso de fato acontecia. Eles entendiam que o pecado das pessoas é quem trazia maldade na vida delas. Pode passar, por favor? Para a gente se situar, os galileus eram o povo do norte, Jerusalém o povo do sul. Galileia era governada por Herodes, Jerusalém Pilatos. Aquelas pessoas, a gente não sabe ao certo, não está escrito o texto, mas pode ser que elas tenham, pode ser que elas quiseram colocar Jesus numa situação meio complicada, para que Jesus falasse mal. E aí ele ficaria ali meio complicado com Pilatos, porque Jesus era da onde, irmãos? Da Galileia. Pode ser também, isso a palavra não nos revela, que aquelas pessoas estavam falando para Jesus assim: olha, você viu o que aconteceu, Jesus? Olha como Pilatos estava tratando os galileus. Pode ser que eles queriam preservar Jesus para falar: viu, olha como está sendo tratado, toma cuidado. Pode ser que eles queriam preservar. O fato é que os galileus eram um povo menosprezado. Tanto que lá em João, no capítulo 7, versos 41, está escrito assim: que alguns, quando eles estavam especulando sobre o Salvador, alguns diziam assim: ele é o Cristo, e outros falaram assim: porventura o Cristo virá da Galileia? Como assim? O nosso Cristo, o nosso Salvador vai vir da Galileia? Pode passar. Jesus estava, então, atento à notícia. Então, Jesus conta lá, viu, aqueles 18 homens também morreram lá na Torre de Siloé. E não foram por culpa deles. É o que acontece muitas vezes conosco, não é? Quando a gente vê uma pessoa numa situação ruim, acontece algum problema na vida da pessoa e a gente logo pensa: aconteceu alguma coisa. Ela fez alguma coisa, ela merece aquilo que ela está passando. Muitas vezes isso acontece. Olha o que os amigos de Jó fizeram com ele quando Jó estava passando por aquela situação. Os amigos de Jó falaram para ele: viu, procura aí algum pecado, de repente algum pecado oculto que você não está percebendo. Essa maldição que está acontecendo na sua vida só pode ser por algum pecado que você cometeu. Nós também fazemos assim como eles. Pode passar? Acidente ou catástrofe, irmãos, não acontecem por sua culpa. Não é punição de Deus para a sua vida. A gente precisa lembrar que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente precisa ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Glória a Deus. Jesus, então, atento a essa notícia, disse para as pessoas assim: olha para a tua vida. Vocês estão muito preocupados, não é, com a vida das pessoas. Olha aí para dentro do seu interior. Pode passar. Nós temos essa tendência, se você puder acompanhar comigo, a tendência de pensar que a maneira como uma pessoa morre indica suas boas ou más relações com Deus. Jesus deixa claro que esses galileus sacrificados e os que morreram na torre não sofreram morte trágica por serem maiores pecadores e mais culpados do que os outros. O próprio Jesus morreu. Foi culpa dele? Olha a morte que Jesus teve, uma morte atroz. Não era culpa daquelas pessoas. Pode passar para mim. E é nesse contexto, então, que Jesus conta a parábola da árvore frutífera. Consegue passar? Não podemos encarar as coisas ruins como punição de Deus, mas nós precisamos dar frutos. E dar frutos, irmãos, o tempo todo. Não é um dia, não é 2 dias, é frutos o tempo todo. O tempo da nossa vida é determinado por Deus. E esse tempo que Ele nos permite viver, nós precisamos frutificar. Nós precisamos fazer a obra do Senhor. É isso que Ele espera de nós. O homem chega 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que acontece? Nada acontece. E aquele homem fala: corta fora.
Não está dando fruto essa árvore. Ela está inutilizando a terra. Aquele homem tinha uma grande expectativa com aquela árvore. E nós podemos tirar algumas lições desse texto, porque o Senhor tem grandes expectativas nas nossas vidas também. Ele espera que nós façamos algo também por Ele, amém? Passa para mim, Du. As aplicações que nós podemos tirar desse texto. Arrepender é melhor que perecer. Isso está escrito no texto, irmãos. Deus espera frutos de você. Deus nos dá uma nova chance. Pode passar. Arrepender, então, é melhor do que perecer. Nós precisamos nos arrepender. Todos nós somos pecadores, todos nós. O mundo está cheio deles, né? Cheio de pecadores. Se a gente passar aqui, a gente tromba. Nós, inclusive, somos um deles. E Deus, Ele nos ajuda nesse texto a parar de rotular as pessoas. E Ele faz um convite. Olha para dentro de você. Olha aquilo que você está fazendo. Olha os seus pecados. De repente tem um pecado oculto aí que você não está percebendo. De repente você tem um pecadinho de estimação que você não está confessando. Olha para dentro de você. Romanos 3:23 diz assim: a Bíblia diz que todos pecaram e careceram da glória de Deus. Nós pecamos até quando não queremos pecar. E nós precisamos ser humildes para reconhecer as nossas falhas. Nós precisamos ter humildade, porque nós erramos. E quando nós somos humildes e nós reconhecemos as nossas falhas, irmãos, essa humildade nos leva ao arrependimento. E esse arrependimento nos leva a uma tristeza profunda por termos errado, porque ninguém gosta de errar, não é verdade? E essa tristeza nos faz confessar os pecados. E quando nós confessamos, o que acontece? Damos testemunho de mudança de vida para as pessoas. E as pessoas conseguem olhar para as nossas vidas e falar: poxa, ele errou, mas ele se arrependeu. Eu vi tristeza no olhar daquela pessoa. E aí ela vai para o mundo e as pessoas olham com um olhar diferente. Mudança de vida. Ou nós nos arrependemos, ou continuamos no pecado. E se continuamos no pecado, o que acontece com a gente? Pereceremos. Aquela maneira com que aqueles homens morreram, seja de tragédia, seja porque a torre caiu, seja porque Pilatos matou aqueles homens, era morte física. Mas o pecado, ele nos leva à mesma tragédia, à morte espiritual. E se estamos mortos espiritualmente, nós estamos afastados da presença do Senhor, afastados da presença do nosso Criador. É terrível. É uma tragédia, é ou não é? Ficar afastado do Senhor. E o que nós precisamos? Abrir mão. Abrir mão de muitas coisas, abrir mão do pecado. Nós temos estudado todas as quintas-feiras, né, sobre os pecados ocultos. Os irmãos estão estudando nas células e alguns pecadinhos ficam lá e a gente não quer tirar esse pecado das nossas vidas. E aí esse pecado ele vai ficando e a gente muitas vezes não está disposto a abrir mão deles. E só tem um jeito da gente se livrar do pecado de uma vez por todos: renúncia. A gente precisa renunciar todos os dias. Somos humanos, erramos, mas tem alguns pecados que nós não estamos dispostos a renunciar. E isso traz tragédia para a nossa vida. E quando nós temos, então, essa autoridade, né, de renunciar, quando nós temos esse amor por Jesus e pensamos, vou renunciar esse pecado, então o domínio do mal passa. Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. E aí então estaremos na santa e gloriosa presença do nosso Deus. E aí sim conseguiremos entregar todas as nossas vidas, não só uma parte, mas toda ela para Jesus. Amém? Pode ir. Aqueles a quem Deus outorga privilégios espirituais, deles Deus espera frutos. O que acontece com aquela figueira? Ela não deu fruto. O homem foi, ele plantou lá aquela figueira, e aí ele tinha uma expectativa muito grande por ela, e ela não gerou, e ele simplesmente disse: corta, chega, já deu. Ele ficou desapontado.
Mas ele não teve outra alternativa, ele precisava cortar. E aí, naquela época era comum plantar em qualquer lugar, porque a terra era pouca mesmo. Mas se a gente parar para pensar, aquela figueira ela estava num lugar privilegiado. Ela estava plantada junto com a vinha. Ou seja, ela estava recebendo todos os nutrientes. A gente não lê no texto falando que pediram para cortar a vinha. Era para cortar o quê? A figueira. Então a gente entende que a vinha estava dando frutos, então a terra era boa, não é? Então ele pede para cortar, porque aquela figueira ela não estava sendo fértil. E nesse lugar privilegiado, nós podemos interpretar que aquela figueira naquele tempo era o povo de Israel. Um povo privilegiado, um povo que estava sendo nutrido por Deus, cuidado por Deus. Nós sabemos que Israel era um povo escolhido por Deus. E eles eram abençoados, eles tinham leis, eles tinham as promessas, eles tinham os profetas. Mas normalmente eles viravam as costas para Deus. E esqueciam quem era realmente o Deus vivo na vida deles. E normalmente quando eles faziam isso, o Senhor se afastava e grandes tragédias aconteciam na vida deles. E eles se voltavam, se arrependiam. E como eles tinham as promessas do Senhor, era um povo escolhido, Deus então voltava e abençoava aquele povo. É claro que se nós lemos a história, quantas vezes o povo de Israel se virou contra Deus. E quantas vezes eles perderam as bênçãos do Senhor, mas graças a Deus eles se arrependiam e percebiam que eles eram um povo escolhidos e se voltavam para o Senhor e então recebiam novamente as bênçãos do Senhor. Então nós podemos concluir que se formos obedientes à palavra do Senhor, seremos abençoados, sim ou não? Amém? Hoje essa figueira representa você, cristão. Ela é você. E você também é um povo privilegiado. Você é escolhido. Você reconheceu Jesus como Salvador da sua vida. E Ele está te nutrindo todos os dias. Nós somos privilegiados por quê, irmãos? Nós somos privilegiados pelo Evangelho. Nós somos privilegiados pela palavra escrita, revelada para nós. Pela presença e pelo poder do Espírito Santo em nós. E Ele opera no meio de nós, em nós e através das nossas vidas, amém? Nós não podemos, depois disso, viver uma vida sem dar frutos. Não podemos receber apenas os nutrientes e não darmos frutos, porque se a gente não der frutos, nós seremos cortados. Ai de mim, eu não quero ser cortada. Que a gente possa frutificar todos os dias. E quando nós não frutificamos, nós somos um desastre. Já ouviu falar oficina do diabo? Quando a gente não tem muito o que fazer e aí mente vazia, oficina do diabo. É exatamente isso, é exatamente isso. Aquele povo, e muitas vezes nós também estamos recebendo os nutrientes, a palavra do Senhor todos os dias. E o que nós fazemos? Não frutificamos. Muitas vezes porque ficamos com medo, muitas vezes porque ficamos com preguiça, com receio. Porque tem outras pessoas que poderiam fazer e às vezes até fariam melhor do que nós, e aí nós deixamos de fazer. Corta fora. Corta fora. Não está frutificando. Um funcionário de uma empresa, quando não produz, corta fora. Um cristão, quando não está produzindo, corta fora. Nós precisamos produzir, amém? É muito perigoso para nós cristãos não produzir. Nós muitas vezes chegamos à igreja e recebemos todos os nutrientes. Nós desfrutamos da comunhão. Nós estávamos aqui na quinta-feira, que comunhão gostosa, isso é proporcionado pelo Senhor nosso Deus, para nos fortalecer na fé, para nos juntar como povo de Deus. Nós estamos recebendo a palavra, estamos recebendo a comunhão, nós recebemos inclusive o sacramento, nós tomamos a Santa Ceia, nós somos batizados. Deus tem dado oportunidade para o povo dele florescer. E o que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Nós estamos recebendo mais do que estamos dando? E aqui eu faço um parênteses porque os adolescentes estão aqui. A gente não pode perder a oportunidade, né, Osiana?
Quantas vezes nós recebemos dos nossos pais, quantas vezes nós recebemos inclusive da nossa igreja, tantas coisas, isso para nós, né, para a nossa vida pessoal, e nós não damos valor àquilo que estamos recebendo. Obviamente os nossos pais não nos cortarão fora, graças a Deus, mas nós precisamos dar o devido valor às pessoas, amém? Não podemos vir apenas sentar nos bancos e achar que não precisamos fazer nada. Nós somos cristãos, nós precisamos. Mas graças a Deus, pode passar. Graças a Deus, calma. Se você não frutificou ainda, tem tempo, glória a Deus. Deus nos dá uma nova chance, mas essa nova chance é hoje, porque você está ouvindo essa palavra hoje, você tem uma nova chance. Aquela figueira teve só um ano. Então nós temos 365 dias para correr atrás do prejuízo. Nós precisamos fazer, precisamos frutificar. Aquela parábola, irmãos, ela é iluminada pela graça divina. Como nosso Deus é maravilhoso, misericordioso, glorioso. Ele nos espera, Ele é amoroso e paciente. Aquela figueira, ela foi plantada, ela não estava lá por um acaso. Assim como você não está aqui hoje por um acaso. Assim como você não faz parte dessa casa de oração por acaso. O Senhor te colocou aqui. O Senhor quer fazer com que você frutifique aqui nessa casa de oração. Aquela figueira, de fato, ela demora 3 anos para alcançar a maturidade. Porque isso é da figueira. Em 3 anos, se ela não alcança a maturidade, se ela não dar fruto nesses primeiros 3 anos dela, muito provavelmente ela não vai dar mais frutos. E é por isso que falaram, corta, porque provavelmente ela não vai frutificar mais. Mas veio uma pessoa que se compadeceu e disse, deixa mais um ano. Eu vou cavar, quem trabalha com a terra, cava, né, cava, coloca os nutrientes, coloca as proteínas, vamos ajudar ela a florescer, não vamos cortar agora, vamos ajudar ela a frutificar, eu creio que vai dar certo, espera mais um ano, se não der certo, tudo bem. Mas se der certo, amém, glória a Deus. Aquela figueira recebeu uma nova chance. Assim somos nós cristãos também, recebemos uma nova chance hoje, porque o nosso Deus, Ele é bondoso. Mas nós não podemos deixar passar a oportunidade que nós temos. Aquela figueira teve só um ano. Nós temos esse tempo para que a gente possa dar frutos. Alguém sabe o destino dessa figueira? Está na Bíblia? Não lemos, não está. Os irmãos já assistiram, os mais antigos vão lembrar daquele programa que tinha Você Decide? O Senhor deixou essa parábola para a gente sem nenhuma conclusão, porque essa figueira é você, essa figueira sou eu. O que vai acontecer? Eu não sei se aquela figueira foi cortada depois de um ano. Eu, inclusive, quando eu li, eu falei, tomara que não tenha sido. Mas e você? Vai ser cortado daqui a um ano? O que vai acontecer com você daqui a um ano? Você vai se cortar porque você vai entender que você não consegue frutificar? Misericórdia também. Qual é o seu destino? O que vai acontecer com você? Frutificar. Às vezes nós até frutificamos e olhamos para o nosso irmão do lado e falamos, poxa, o que eu faço não é nada, né? Perto daquele meu irmão que faz, você está frutificando, cada um tem um jeito e um tempo, todas as coisas são determinadas por Deus. Aquilo que Ele te deu como propósito, você tem que cumprir, você não pode achar que o seu é menos do que aquele. Eu te dou um exemplo, às vezes você vai na célula, né, no pequeno grupo, e você leva o teu vizinho, e você acha que isso é pequenininho, mas você não sabe se aquela sua vizinha que você levou, aquele seu vizinho tem um filho, e aí aquele filho vai acompanhar essa mãe, e aquele filho vai ouvir da palavra do Senhor, e aí aquele filho vai se transformar num missionário. É teu fruto. Às vezes você acha que as suas atitudes são pequenas, mas Deus está vendo todas as coisas. Nós precisamos produzir muito, mesmo que achamos que o nosso ministério seja pequeno diante dos olhos dos irmãos. Para Deus ele não é, Ele espera os nossos frutos. O funcionário, ele pediu mais um ano.
Ele se compadeceu daquela figueira, ele investiu naquela figueira, ele acreditou naquela figueira. Eu tenho certeza que ele pensou, ela vai conseguir, eu vou ajudar, eu vou adubar, eu vou fazer carinho nela todos os dias. Se ela estiver fraca, eu vou lá, vou colocar água, eu vou ajudar ela. Assim Jesus faz com você também. Domingo após domingo, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, adubo para as nossas vidas. Todas as quintas-feiras nós temos células, a palavra de Deus é pregada ali naquele momento, é um adubo para as nossas vidas, somos fortalecidos. Todas as quartas-feiras nós temos a tarde da bênção, adubo para as nossas vidas. Todas as sextas-feiras nós temos a torre de oração, nós temos o ministério à noite, Deus e eu. Deus está investindo pesado, Jesus está investindo pesado nas nossas vidas, aqui dentro dessa casa de oração, porque Ele espera que com esses nutrientes que Ele está nos dando, com todas essas oportunidades que Ele está nos dando, a gente consiga ser fortalecidos nele, para que a gente consiga dar frutos. Amém? O que nós temos feito por Jesus? Ao final de um ano, ao final do tempo que Ele proporcionou, que Ele disponibilizou para nós, nós seremos cortados ou nós seremos glorificados? Para a honra e glória do nome dEle, porque Ele espera, Ele tem expectativas sobre as nossas vidas. Nós falamos que o Senhor, Ele não se arrepende de nenhuma atitude, porque Ele sabe da nossa história, foi Ele quem nos criou, Ele te conhece do seu jeitinho, é do seu jeito que Ele vai te usar, é do seu jeito que Ele vai fazer frutificar. Basta que você tenha humildade, basta que você reconheça que Ele é o Senhor da sua vida, basta que você também tenha boa vontade, basta que você venha para a igreja, venha para os grupos, né? O conselho tem falado para todos os irmãos, quem é membro tem que participar da célula, dos grupos de quinta-feira, porque é ali que nós seremos fortalecidos, sabe? Muitas vezes nós pensamos, poxa vida, faltei no culto e ninguém me visitou, mas eu tenho certeza, irmão, que se você participar de uma célula, alguém da célula vai falar, viu, você não veio já faz 2 células, né? Você não veio, está fazendo falta. A comida foi maravilhosa na quinta-feira passada e faltou você. Vem, participa, seja fortalecido, você faz parte do corpo. E se você não faz parte, se você não está presente, você está negando a fé, porque nós precisamos ter comunhão como corpo de Cristo. Amém? Aquela figueira, ela estava num lugar privilegiado. Assim nós também estamos num local de destaque. Um pouquinho antes da gente começar, o irmão Wagner estava fazendo uma oração que tocou muito no meu coração, de pessoas que não podem estar na casa de oração, né? Não pode estar nesse tempo congregando, estão escondidos às igrejas perseguidas. E nós temos o privilégio e a oportunidade das portas estarem abertas e de estarmos aqui no templo, nos enchendo com a presença do Espírito Santo. E Ele se faz presente no meio de nós. Ele está aqui nesse momento. Ele está falando no teu coração. Ele está te cutucando para falar, acorda, acorda. Eu tenho uma missão para você. Nós temos esse privilégio. Todos nós nascemos com um propósito, mas nós precisamos ter esse discernimento de querer trabalhar para a obra do nosso Deus. Se você tem uma missão, só tem uma coisa para você fazer: cumprir. Missão dada, missão cumprida. Se você tem um propósito, e todos nós temos um propósito, nós precisamos fazer. E a chance que nós temos, ela é hoje. Se nós somos a figueira, o mundo lá fora está com fome. Se nós estamos perto dos nossos vizinhos, se estamos perto de algumas pessoas e nós não estamos dando frutos, as pessoas também irão perecer. Só que elas irão perecer por falta de conhecimento, porque nós só temos folhagens, não temos nada para oferecer. Nós só estamos pegando o nutriente dessa terra. Nós só estamos pegando os nutrientes, às vezes até dos nossos irmãos que estão florescendo, frutificando, e nós estamos apenas do lado deles, às vezes até enfraquecendo a fé dele, com palavras ruins, dizendo coisas que eles não deveriam ouvir. Que nós possamos focar em frutificar, amém? Passa para mim. Nós podemos tirar uma conclusão desse texto, lá no comecinho, que a gente possa olhar primeiro
para dentro de nós mesmos, deixar um pouquinho de lado o irmão, a vida do irmão, a vida do vizinho e olhar para dentro de nós mesmos e nos arrependermos. É tempo de arrependimento, é tempo da gente abrir mão daquele pecadinho que a gente nem acha que é pecado. Não existe pecado, pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e olhar se tem algum pecado oculto, algum pecado que não estamos entendendo e pedir para que o Senhor nos revele. E aí com muita humildade, com muita reverência dizer: Senhor, sozinho eu nem consigo, eu preciso que o Senhor me ajude. Nesse pecado eu vou abrir mão, Senhor, mas eu preciso que o Senhor segure na minha mão e me ajude. Porque Jesus, Ele tem grande expectativa por você. Jesus, Ele te ama, Ele morreu por você, Ele morreu por mim também. Então Jesus, Ele espera que a gente agarre firme na mão dEle e que a gente vá em frente, arrependidos, com um novo propósito de vida. E aí a minha palavra é para você que é cristão: amadureça, dê frutos. Nós precisamos parar de dar desculpas. Temos ouvido de domingo após domingo sobre os dons espirituais. Nós conhecemos os dons. Nós sabemos que Deus vai nos usar da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, aonde Ele quiser. Se for aqui em Agudos, se for em São Paulo, nesse momento você está aqui, fica quietinho aqui, Deus vai te usar aqui mesmo. Mas se Deus te mandar, se Deus te enviar, você vai frutificar aonde Ele te mandar. E as pessoas, como eu disse, estão com fome, estão sedentas, estão indo para o inferno nesse momento, morrendo sem conhecer a palavra do nosso Deus. E nós, como figueiras, precisamos dar bons frutos, precisamos dar vida. Estamos tendo oportunidade, e a oportunidade que Ele nos dá é agora. Pode passar? Vamos ler esse desafio juntos? O Senhor quer uma geração de verdadeiros cristãos, convertidos em Jesus, apaixonado por Deus, que ama trabalhar e que vai trabalhar para Ele e produzir bons frutos. Amém? Vamos ler de novo? O Senhor quer uma geração de verdadeiros cristãos, convertidos em Jesus, apaixonados por Deus, que ama trabalhar e que vai trabalhar para Ele e produzir bons frutos, porque nós somos essa geração eleita, o povo escolhido de Deus, a nação santa. E não existe um povo escolhido, não existe uma nação santa que não dê frutos. Nós podemos e nós iremos fazer. Não vamos mais desperdiçar nenhum tempo. Não produzir é negar a fé, e ninguém aqui está disposto a negar Jesus Cristo. E para finalizar, pode passar. Todo ramo que, estando em mim, não dar fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Amém? Feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração. Senhor meu Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que privilégio estar na Sua casa, Senhor. Apesar de mim, apesar de nós, ó Pai, das nossas falhas, Senhor, o Senhor nos deixa estar aqui para ouvir a Tua palavra. E desafiados à mudança de vida, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade hoje, Senhor, para dar frutos, ó Pai. Se não demos lá atrás, que nós possamos dar frutos a partir daqui, Senhor. Obrigada pelo Teu cuidado, Jesus. Obrigada porque muitas vezes estamos fracos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque muitas vezes olhamos para dentro de nós e pensamos: não posso, não consigo, não tenho, Senhor, não vou aguentar. Mas o Senhor está conosco, Senhor. Obrigada porque o Senhor agarra as nossas mãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cavuca, porque o Senhor coloca lá, Senhor, os nutrientes que precisamos, Senhor. Que nós possamos ser obedientes à Tua palavra, que nós possamos não negar a Tua fé e estarmos aqui na
tua casa, Senhor. Que nós possamos frequentar as células, todos os cultos, Senhor, todas as oportunidades, porque o tempo é hoje, o tempo é agora, Senhor, e o Senhor tem expectativas também pelas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos ama, um amor tão grande, Senhor, que morreu por nós, Senhor, para nos resgatar das trevas, que nós possamos nos arrepender todos os dias, Deus. Oh, Pai querido, abençoa os nossos irmãos para que eles se arrependam com humildade todos os dias da vida deles, ó Deus, reconhecendo a tua soberania e a tua glória em nome de Jesus. Amém.